Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14 ao 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou repetir o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Pedimos, Senhor, que venha nos abençoar esta manhã, abençoar cada um, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração. Usa, Pai, a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para abençoar a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como nós lemos aqui, irmãos, nós temos no céu um sumo sacerdote que conhece todas as nossas lutas, conhece todas as nossas fraquezas. Porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado ele se assentou à direita de Deus. E por isso a palavra nos diz que possamos nos achegar com confiança diante do trono da graça, a fim de quê? De acharmos misericórdia e graça, para sermos ajudados no tempo oportuno, no tempo da nossa necessidade. Nós temos essa porta aberta, que é diante da graça do Senhor, que é o trono da graça. E ali Ele nos dará a graça, Ele nos dará a misericórdia e a sua graça. A graça, o que é? Muitas vezes a graça é mal compreendida. A graça, muitas vezes, é mal entendida. A graça, na verdade, é uma capacitação para fazer aquilo que nós não conseguimos. Passar por uma luta, por alguma tribulação que a gente não tem forças. E nisso a gente busca a força no nosso Senhor. Por isso que o escritores aos Hebreus falam para a gente chegar ao trono da graça. Que ali a gente vai achar a graça, né? A capacitação necessária para passar pela luta, pela dificuldade ou perseguição. Aqui nós podemos ver a carta aos Hebreus. Ela foi escrita para alguns hebreus que estavam passando por muita dificuldade, por perseguição. E não é porque eles estavam pecando, não porque eles estavam em pecado, fazendo coisa errada, mas é porque eles eram seguidores de Cristo. Então, e eles estavam a ponto de desistir. Então esse escritor aos Hebreus escreve esta carta para eles, incentivando, né, falando para eles, não desistam, né? Jesus, nosso Senhor, abriu um novo caminho, né? E nós temos livre acesso a esse trono da graça para buscar a misericórdia. E ele fala ainda, né, que não temos um sumo sacerdote, né, que não possa se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado. Jesus, ele foi traído, né? Aí a gente pode pensar, mas a luta que eu estou passando, Jesus não passou, né? A dificuldade que eu estou passando, Jesus não conhece essa dificuldade. Primeiro nós temos que ter em mente que nosso Senhor, nosso Deus, Ele é soberano, Ele é um Deus vivo e Ele é onisciente. Tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, tudo está diante dEle, nu e patente diante dEle, né? Então Ele foi traído, e Ele não foi traído por qualquer um não, Ele foi traído por um dos seus discípulos, um dos 12, um dos mais chegados, né? Foi quem o traiu, foi Judas. Ele foi abandonado pelos seus discípulos na hora mais difícil, que ele mais precisava, eles os abandonaram. E foi na hora da crucificação, né? Todos fugiram. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. O povo que esperava, que ansiava por ele, foi o que rejeitou.
ele foi experimentado no trabalho, né? Ele foi homem de dores. Então, nosso Senhor também sabe que está cansado do trabalho. Ele sabe o nosso sofrimento ali na fábrica, muitas vezes, né? A dificuldade de vir até a igreja para buscar a face do Senhor por causa do cansaço, né? Ele foi crucificado numa cruz, né? Ele foi humilhado, mesmo sendo Deus. Ele foi esbofeteado, espancado, cuspiram nele, escarneceram dele, né? Quando passavam diante dele, quando ele estava crucificado, maneavam a cabeça, dizendo: se tu é Deus, desce daí, salva-te de ti mesmo. Então, nosso Senhor, ele passou por tudo isso. E muito mais que a gente ainda não sabe, né? Que eu não posso dizer tudo aqui, não dá para mim dizer tudo aqui. Então, nosso Senhor, ele conhece todas as nossas dificuldades. E outra, ele está com a gente. Ele mora aqui, ó, dentro do nosso coração. Tudo que nós sentimos, nosso Senhor também conhece. Ele também sabe. Então, nós podemos chegar diante dele, do trono da graça, né, para alcançar misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. E a palavra de Deus nos ensina que isso não é uma coisa nova, né? Nós vamos ver aqui algumas pessoas, né, que aprenderam este caminho, aprenderam a passar pelas dificuldades, a passar por lutas, pela tribulação, não com a sua própria força, mas buscando a força do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Nós não, muitas vezes, irmão, a nossa luta é tão grande que a gente não consegue. Uma vez eu estava vendo o presbítero Gilberto, quando ele estava aqui, ele teve um filho, né? E o filho dele tinha uma doença, e ele falou assim, depois que ele já melhorou um pouquinho, o filho dele, ele tinha convulsões, né? Ele falou assim: eu estava vendo um vídeo do meu filhinho quando ele tinha convulsão, e eu falei: nossa, não sei como é que eu suportei aquilo, ver tudo aquilo, passar por tudo aquilo, né? Ele falou: se fosse hoje, eu acho que eu não aguentaria. Mas aí a gente vê, né, que Deus, ele dá aos seus servos a graça necessária na hora certa, né? Então a gente vê que ele, como um servo de Deus, ele era um presbítero, ele buscava a Deus, com certeza. Então a gente vê que quando a gente busca ao Senhor, ele nos dá essa graça, ele nos ajuda nessas horas difíceis para suportar coisa que a gente olha para trás e fala: nossa, não sei como é que eu passei por isso, não sei como é que eu suportei isso, não sei como eu aguentei isso. Mas a gente vê a mão do Senhor dando a sua ajuda, essa mão forte do Senhor. E vamos aprender com Davi. Davi aprendeu este caminho, a buscar a graça. Nós vemos que Davi sofreu muito, irmãos. Davi sofreu muito por 20 anos, depois de ungido, ele passou 20 anos até ser coroado, mais ou menos 20 anos, né, até ser coroado rei. E ele foi perseguido pelo próprio rei Saul, né, que era um amigo dele, né. Então, eu gostaria que os irmãos ficassem com a sua Bíblia aberta. Vamos ler aqui primeiro o livro de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, do verso 3 até o 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, 3 ao 6. Diz assim: E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Algumas traduções, que eu acho que é mais clara, diz assim: todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus.
Então a gente vê que Davi conhecia. Davi, pelas suas experiências, pelas suas lutas, ele conhecia este caminho. Que diz aqui, Davi se esforçou. O que ele fez? Ele buscou o Senhor, buscou força no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. E olha que a situação não era fácil não. Vou só dar um panorama aqui do contexto. Davi tinha fugido para Filístia, porque Saul estava perseguindo. Né? E ali ele ficou amigo de um rei, que deu um pedaço de terra para ele morar. Ele e mais 600 homens. E teve uma época que os filisteus saíram para a guerra contra Israel. E Davi também foi. Né? É o contexto dessa história. E Davi também foi. E os outros reis filisteus falaram, não, o que esse homem está fazendo aqui? Né? Ele é hebreu, manda ele de volta, porque pode ser que no meio da guerra ele se volte contra nós. Então, aí eles mandaram Davi de volta. E quando ele voltou para Ziklag, né, que era o nome da cidade que eles estavam morando, ela tinha sido invadida. E tinha sido levado todo mundo. Né? Ninguém morreu, mas ela tinha sido invadida, botaram fogo na cidade, levaram as filhas, as mulheres, os filhos, todos cativos, embora. E aí o povo diz aqui que todo mundo chorou até não ter mais força, no verso 4, né? E choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. E depois o povo se revoltou contra quem? Contra Davi. E queriam apedrejar Davi no verso 6, na primeira parte aqui. Ó. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejar. Porque ele era o líder, ele estava na direção. Então quando, digamos assim, o negócio esquenta, o negócio pega para o líder, para o cabeça. Então, Davi muito se angustiou. Mas ele não desanimou. O que ele fez? Nós vamos ver aqui no final do verso 6. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que ele fez? Se fortaleceu. Ele foi diante do trono da graça, buscar a misericórdia e a graça do Senhor, para passar por essa situação difícil. E nós vamos ver durante a história que ele fala, né? Depois de ter buscado o Senhor ter dado a sua graça, a sua força, ele chamou o sacerdote e falou, e agora nós vamos buscar, consulta o Senhor aí, nós vamos lá buscar, buscar os cativos, nós vamos buscar os invasores. Aí Deus falou, pode ir, já te dei a vitória, vocês vão trazer todo mundo de volta. Né? E ele foi, e se vocês quiserem ler em casa o resto da história aqui, nós vamos ver que Deus deu a vitória a Davi, Davi trouxe todos de volta, inclusive as suas duas mulheres, as crianças, todo mundo trouxe de volta, né? Porque ele buscou ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, Deus até nos permite isso, passar por certas dificuldades, por certas lutas, para que a gente aprenda esse caminho, para a gente aprenda que a dependência nossa, agora, para viver todos os dias, é do Senhor. É no Senhor que nós dependemos. Né? Davi, nós vamos ver aqui, ó, segundo livro de Samuel 22, é pertinho. Capítulo 22, versículo 2. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador de violência, me salvaste. Davi, a maioria das vezes que Davi ia louvar, ia compor um hino, ele sempre começava com isso. Né? O Senhor é o meu escudo, Ele é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu braço forte. Né? Ele que me sustenta, Ele que me salva, Ele que me livra. Davi não falava isso para enfeitar a música, não. Ele falava porque conhecia o Senhor. A gente vê aqui, ele se fortalecia no Senhor, ele buscava o Senhor constantemente. Cada luta, cada batalha, cada tribulação, ele buscava o Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá graça, Senhor, o que é que eu faço, Senhor?
Isso que Davi fazia. E isso nós temos que aprender. Muitas vezes Deus nos coloca em situações até difíceis para a gente, para que a gente aprenda este caminho. Nós vamos ver aqui também, em Deuteronômio, uma prova disso, que Deus muitas vezes nos coloca em algumas dificuldades para que a gente aprenda. Deuteronômio, capítulo 2, se o irmão quiser acompanhar, diz assim, versículo 30, versículo 24, diz assim: levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon, eis que aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele. Ali, Moisés tinha pedido passagem. Me deixa passar pela sua terra, né? Que nós vamos passar em paz. Nós vamos, a comida que a gente comer, a gente vai comprar, a água que a gente beber, a gente vai comprar. Mas aí no verso 30 diz assim: mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te a Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la para que ergues a sua terra. E Seom saiu ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Então muitas vezes, irmãos, nós vemos que Deus nos coloca em situações aqui e nós temos que lutar, nós temos que ir à peleja. Muitas vezes a gente tem um certo conceito errado de que a vida cristã é uma vida de, né, Deus faz tudo, a gente não faz nada, a gente só recebe bem, só recebe, né? A gente não faz nada. Mas muitas vezes a Bíblia nos ensina que não é assim, que é uma vida de lutas, mas é uma vida de vitória, porque o Senhor sempre nos dá. Se a gente está na direção de Deus, o Senhor sempre nos dá a vitória. Então a gente vê aqui que Deus mesmo endureceu o coração desse rei aqui, né? Para quê? Para dar essa terra. Então vai, peleja com eles que eu vou te dar a vitória. Eles não se acovardaram, eles foram, né? Foi assim também com o Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, não foi? Né? Mas Deus deu a vitória para ele, libertou o povo. Muitas vezes Deus nos faz isso para que a gente aprenda a depender dele. A gente quer viver uma vida cristã muitas vezes independente, né? Fazendo de Deus nosso empregado, né? Ah, Senhor, eu quero isso, então me dá. Né? Vai buscar o Senhor, me dá, né? E só pede, nunca faz nada, né? Muitas vezes não é, a gente faz isso, mas não é assim, né? Muitas vezes Deus coloca a gente em situações que a gente precisa lutar, né? Pelejar. E a gente está na direção certa, Deus nos dá a vitória. Amém? Então, Davi conhecia Deus, né? Também no Salmo 121, Davi compôs esse salmo, versículo 1 e 2, diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi sabia, Davi buscava o Senhor, ele esperava o socorro de quem? Né? O irmão Hector estava falando aqui, né? Ele não esperava de Jesus mesmo, é um exemplo, né? Ele não esperava o socorro de um homem, ele ia orar. No Getsemane ele foi buscar quem? A Deus, Pai. Ele foi orar. Deus, me ajuda. Pai, me ajuda nessa hora difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Mas me ajuda. A gente vê que depois Deus o fortaleceu para passar. Então a gente tem esses exemplos. Exemplo de Davi, exemplo de Jesus. Né? Nós temos o exemplo de Paulo também. Paulo, nossa carta aos Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13, diz assim:
Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora olha o que Paulo diz aqui no verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, Paulo começa a aprender. Na verdade, ele não aprendeu a se conformar com a situação. O que ele aprendeu, na verdade, é que o Senhor o fortalecia em qualquer dessas situações. Que a força que ele tinha para passar por qualquer uma dessas situações vinha do Senhor. Paulo também conheceu o caminho da graça e da misericórdia do trono da graça. Né? E ele nos ensina, né? E ele nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus, nosso Senhor. Assim que a gente aprender esse caminho de buscar o Senhor, né? Buscar em oração o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova cada manhã. A palavra nos diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, né? Então, também mais um exemplo aqui com a igreja do Senhor, no começo da igreja, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versos 23 a 31, é um pouco comprido, mas eu vou ler aqui. 23 a 31. Diz assim: E solto, eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, seu servo. Porque me bramam as gentes e os povos pensam em coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. E agora ele diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a gente aprende também com a igreja, no princípio da igreja, quando ela começava a passar por perseguições. Aqui, irmãos, o contexto dessa história foi que Pedro e João estavam passando pela porta ali Formosa e eles curaram um coxo. Né? E aí os sacerdotes não gostaram disso, porque eles estavam pregando também a ressurreição, falando de Jesus. E eles não gostavam, chamaram eles e falaram para eles não falar mais disso, né? Repreenderam eles, né? E depois soltaram, porque não tinha motivo para prender. E eles foram lá, e a gente leu aqui que eles chegaram onde estavam todo mundo reunidos, e eles contaram isso, né? Que eles estavam proibindo eles de falar de Jesus. Né? E o que eles fizeram? Eles foram orar ao Senhor. Eles foram buscar graça. Né? A gente vê que no começo da igreja, no começo da perseguição, que aqui já ia começar a perseguição, eles buscaram força no Senhor para continuar, para permanecer, para perseverar. Né? Em nenhum momento aqui, irmãos, dessa oração, eles pedem para o Senhor livrar eles. Em nenhum momento dessa oração eles falam: Senhor, para tudo.
não quero mais. Em nenhum momento eles falaram isso. Em nenhum momento. Aqui, ó, no verso 29, ele diz assim, ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que eles pediram? Ousadia. Dá-nos ousadia, dá-nos força, Senhor, dá-nos graça, Senhor, para continuar, para perseverar, para permanecer, porque nós sabemos que a tua palavra é verdade, nós sabemos que esse caminho que nós entramos é o verdadeiro, então nos ajuda, nos fortalece, né? E olha que Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu a oração deles. Eu coloquei até um título aqui, né? Oração que agrada a Deus. Uma oração que não é uma oração dos tímidos, nem dos covardes. A palavra diz que os covardes e os tímidos não entrarão no reino dos céus. Não é porque Deus não vai deixar entrar, é porque eles vão parar antes. Eles vão desistir antes. Os covardes, os tímidos, eles param no caminho. Eles não prosseguem, eles não chegam até o final, né? Por isso que ele fala que os covardes e os tímidos não entrarão no reino dos céus, porque eles não chegarão lá. Eles vão se prostrar diante do caminho, vão desistir diante do caminho, no caminho, né? Então, eles não se acovardaram, eles não pediram para o Senhor livrar eles de nada. Eles falaram: dá-nos ousadia, dá-nos a graça, dá-nos a força, nos ajuda, abre o caminho, nos aponta a direção no que devemos seguir e nos ajuda. E Deus ouviu, né? E eles falaram: enquanto estende a tua mão para curar, para que faça sinais, prodígios em seu nome, em nome do seu Filho Jesus. E a resposta de Deus veio na hora. E tendo eles orado, moveu o seu lugar, estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. E todos foram cheios naquele lugar, porque eles pediram ousadia. Nos fortalece nessa hora, nos ajuda nessa hora. É difícil? Mas nos ajuda nessa hora, né? Quando a gente sabe que o negócio é verdadeiro, que o negócio é certo, a gente não desiste por qualquer coisa, não é verdade? Quando a gente tem certeza daquilo, a gente não abre mão, né? Aqui eles tinham certeza, por isso que eles, em nenhum momento eles pediram para desistir, não pediram para Deus parar com isso, né? Eles pediram: dá-me graça, me ajuda a perseverar neste caminho. Eu sei que esse caminho é verdade, eu sei que isso aqui, a tua palavra é verdade, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que só Ele pode me salvar, eu sei que só o Senhor pode me ajudar nessa hora, né? Que a graça vem de Ti, porque só de Ti vem a graça. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos aqui que Deus ouviu a oração e todos foram cheios do Espírito Santo. E no decorrer da história também vimos que Deus ouviu a oração deles, né? Operando cura, operando sinais, operando maravilha através desses discípulos aqui, porque eles pediram: Senhor, nos ajuda, né? Abre o caminho, estende a tua mão, né? Estende a tua mão, Senhor, para abençoar. Quando a gente estiver falando a tua palavra, estende a tua mão para fazer sinais, estende a tua mão, Senhor, para libertar, estende a tua mão para curar, Senhor, estende a tua mão e testifica que nós estamos falando a verdade. Então foi isso a oração deles, e Deus ouviu, e é por isso que a gente está aqui, porque no começo da igreja, se eles tivessem desistido, a gente não estava aqui, a gente não tinha conhecido a verdade, a gente estava condenado, ainda condenado, né? Por causa dessas pessoas aqui, desses irmãos e muitos outros, né, na história da igreja, que tiveram perseverança, que tiveram ousadia, que buscaram no Senhor a sua força, né? É porque a gente está aqui. E Deus conta com a gente também para que a gente persevere, para que a gente busque a força no Senhor. Está difícil, irmãos? Busca no Senhor, né? Porque Jesus nos abriu o caminho. A palavra diz que rasgou o véu, já não tem mais separação, né? Nós temos entrada direta a toda hora. A toda hora que você quiser, você pode entrar diante do Pai sem... muitas vezes, irmãos, a gente, sem ter vergonha. Muitas vezes a gente está tão chateado com a nossa situação que a gente fica com raiva de Deus, né? Fica com raiva de Deus, bota a culpa em Deus, né?
Deus não tem culpa de nada, mas a gente bota a culpa nele. Né? E na hora de orar, a gente fica com vergonha, né? Meu Deus, e agora? Eu vou orar. Né? Mas eu estou bravo com Deus. Como é que eu vou orar? Né? Eu vou orar, mas eu estou bravo com Deus. Como é que eu faço? Irmãos, a gente não tem entrada diante do trono da graça pela nossa justiça própria. A gente não tem entrada diante do trono da graça porque a gente merece, não. A gente tem entrada diante do trono da graça, diante do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus abriu o caminho. E é confiado nessa segurança que a gente pode entrar em qualquer situação. Né? Em qualquer situação a gente pode entrar. Mesmo quando a gente está chateado, a gente pode falar, Senhor, me ajuda nessa hora. Eu estou assim, mas eu sei que sua palavra fala que não é assim, me ajuda. Arranca isso do meu coração e dá-me força, dá-me a sua graça. Assim. Abre o meu entendimento, porque muitas vezes quando a gente está numa situação, parece que tudo se fecha, né? A gente só está vendo aquele negócio ali. Está vendo só a dificuldade, só a luta, só a tribulação. Parece que você não consegue enxergar mais nada, parece que não vai ter fim aquilo lá. Né? Mas Nosso Senhor fala que para a gente entrar, né, diante dele, confiar na justiça de Jesus, não na justiça própria. A gente nunca vai merecer, irmãos, para entrar diante de Deus. A gente, por mais bem que a gente faça, caridade, doe as coisas, se a gente não tiver firmado na justiça de Jesus, a gente não tem entrada lá. Então é só pela graça, só por Jesus Cristo que a gente pode entrar. E a qualquer hora, com ousadia, também podemos entrar com ousadia, fiados na justiça de Cristo. E sabendo que Jesus, nosso sumo sacerdote, se compadece de nós, conhece nossas lutas, como nós em tudo, ele já foi tentado. Então muitas vezes a gente pode pensar, Jesus não conhece. Jesus sabe sim. Ele sabe sim. Ele sabe e ele está passando junto com você. Isso aí. A gente muitas vezes não percebe, mas Jesus está sempre com a gente. A gente pode achar que ele está sozinho na batalha, mas não está não. Muitas vezes Deus está com a mão estendida assim, ó, te ajudando ali, ó, abrindo caminho para você passar. A gente vê às vezes o caminho fechado, mas não é assim não. Quando o povo foi passar o mar, eles começaram a reclamar, né? E agora Moisés, ó, o farol está vindo aí e só tem o mar na frente. Moisés foi orar, né? E Deus falou, por que está orando? Por que clama a mim? Né? Manda o povo que marche, anda. Né? E o milagre quem vai fazer é Deus. E o povo fez o quê? Ele se levantou e foi marchar, ele foi em direção ao mar ali. Nem sabia. Mas quando eles chegaram perto do mar, o mar se abriu. Né? E a palavra diz que eles passaram a pés secos, atravessaram o mar vermelho a pés secos. Né? Então muitas vezes a gente tem que aprender com o Senhor. Né? Que Deus vem na hora certa Deus opera. Né? E Ele está com as mãos estendidas assim, para nos abençoar, né? Para abrir o caminho para a gente. Amém? Amém. Os irmãos, fiquem com essa palavra. Que o Senhor guarde que os irmãos guardem essa palavra no coração. Né? Que nós temos um livre caminho aberto por Jesus Cristo. Né? Se você realmente é um cristão, se você realmente aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que Ele está lá intercedendo por nós, que você pode chegar a qualquer momento diante dEle para buscar a sua força, né? Como Davi, como Paulo, como os irmãos aqui da igreja, no princípio da igreja fizeram, como muitos outros irmãos, muitos outros, né? Muitos outros fazem. Na hora do aperto a gente vai buscar Deus. Eu faço isso, eu aprendi. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, é assim mesmo, né? Tem que fazer isso mesmo, não tem jeito, tem que fazer isso mesmo. Nessa força a gente não consegue, é só na força do Senhor que a gente vai viver uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã andando com o Senhor. Né? Então a gente tem que buscar a força, a direção do Senhor, a graça no Senhor.
Amém? Gostaria de ler mais uma vez aqui Hebreus capítulo 4, a partir do 15, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vamos aprender a buscar o Senhor em todo momento, né? Orar. Você pode estar preso no seu trabalho, estar preso no trânsito, mas sua mente nunca vai estar cativa para buscar o Senhor. Em todo momento você pode orar, pode buscar o Senhor, né? Buscando o Senhor, a graça, buscar a graça diante do trono da graça para buscar misericórdia e graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a minha situação, dá-me graça para passar por ela. Senhor, tem misericórdia de mim, olha o meu coração como está, né? Muitas vezes cheio de dor, cheio de amargura, né? Me ajuda, Senhor. Sua palavra diz que isso não te agrada, tira isso de mim, né? Me ajuda a passar por essa situação. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. O segundo dia do 40 dias de jejum e oração fala isso, dependência, né? Depender do Senhor, né? Nós dependemos dele. Davi dependia dele e Deus coroou o rei, né? Davi sempre falava: tu és a minha torre forte, a minha fortaleza, tu és a minha rocha, né? Davi estava firmado, Paulo estava firmado, a igreja verdadeira, o cristão verdadeiro está firmado em Jesus, né? E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, né? Pode até ficar assim, né? Mas está de pé, fica de pé, porque é o Senhor que sustenta, é a mão forte do Senhor que sustenta, porque nós temos um Deus vivo que nos ouve. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que a gente possa não só saber. Ontem a gente teve uma aula da revistinha e aí nosso irmão falou assim: você sabe qual é a diferença entre saber e conhecer? Você sabe qual é a diferença entre saber e conhecer? Por exemplo, eu nunca fui no Peru, mas eu sei o que é o Peru, eu sei mais ou menos, né, o Peru. Eu sei, mas eu não conheço o Peru. A diferença é essa. Quem vai, quem já teve experiência, conhece. Agora quem não teve, muitas vezes só sabe, né? Então vamos conhecer o Senhor, vamos conhecer esse caminho que Ele nos abriu aqui, do trono da graça. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia. Tu é um Deus que nos ama, Senhor, que fala conosco. É um Deus que conhece cada um aqui. Cada luta, cada coração, cada dificuldade, o Senhor conhece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor está com as suas mãos estendidas, com os teus ouvidos e olhos abertos, Senhor, para ouvir o nosso clamor. Obrigado, Pai, por cada alma aqui, por cada irmão aqui que está aqui e aprendeu, Senhor. Aprendeu, Senhor. E ajuda eles a conhecer também, Pai, a tua graça, a tua misericórdia. E a ver, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, que é um Deus que ouve, e que seu nome seja glorificado na vida de cada um aqui e da tua igreja, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe.